Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês essa linda bolsa, gente, utilizando 3 cores do fio prêmio da Fios Guarani, gente. Eu utilizei o carmim, o rosa chá e o rosa antigo, tá bom, gente? Mostro para vocês todo o passo a passo, quantas gramas eu utilizei em cada cor, mas já adianto para você que quer produzir essa bolsa em somente um rolinho, dá certo, tá? Porque ela total aqui, gente, o total de fio de malha que eu utilizei, tá bom? Descontando a alça, a etiqueta, botão imantado, fundo, ficou com 265 gramas, tá? Então, com um rolo do fio prêmio da Fios Guarani, que tem 300 gramas, você consegue fazer essa mesma bolsinha, tá bom, gente? Esse mesmo padrão de bolsa. Ficou muito lindinha, muito bem estruturada e muito delicada, tá? Vou medir pra vocês verem aqui. De altura, ficamos com 16 centímetros. A base aqui de comprimento, ficamos com 18 centímetros, quase 19 de comprimento e 7 centímetros aqui de largura, quase 8 também, tá? Então ficou muito bem distribuída, gente, essa combinação perfeita que foi uma ideia da Flávia lá da Fios Guarani, gente. Ficou muito delicadinha, ó. Coloquei uma alça aqui de metal, um parzinho de botão imantado. Por fora ela parece pequena, gente, mas tem um espaço interno maravilhoso, tá bom? Então ficou muito linda, eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo no canal Na Tem Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Assinando o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, você vai ter acesso a 2 aulas inéditas por mês, tá bom? Fora as aulas que já tem disponível lá no Clube Fio a Fio, tá? Mas caso você não possa, você deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e assistindo os anúncios também, isso me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais para vocês. Lembrando, gente, que eu vou deixar toda a lista de materiais para vocês na descrição, o link da alça de metal que eu comprei na Shopee, o link da etiqueta, que é lá da Destaque Etiquetas, o link também e o cupom de desconto do fio de malha prêmio da Fios Guarani, tá bom? A lista tudo certinho das cores. Também a loja da Shopee, caso você prefira comprar lá, mas eu sugiro você dar uma olhadinha lá no site, porque além do meu cupom de desconto, que é na Crochê 10, vocês vão ter também mais 5% de desconto com o pagamento via Pix, tá? E também, gente, o cupom de desconto para vocês usarem lá no site da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal, tá? Lá, além do fundo, né, fundo de outros tamanhos, tem alça com regulagem, forro pronto, tem o kit de bolsa esplendor, que logo eu trago tutorial para vocês, tá bom? Então, dá uma conferidinha na descrição que eu sempre coloco essas informações, tá bom? Então, bora pra aula! Os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje são... Para começar, meus amores, eu vou utilizar aqui, dessa vez, uma sugestão da Flávia, lá da Fios Guarani, com 3 cores, tá? Essa combinação linda, vocês podem ir usarem mais também, utilizar outros tons, outras cores, outras combinações, mas também você pode fazer somente com uma cor, tá? Mas vocês podem aí adaptar do jeito que vocês preferirem. Então, vamos lá. Vou utilizar o fio de malha premium da Fios Guarani. Ele tem 140 metros e 27 milímetros. A agulha indicada é da agulha número 5 até a agulha número 9 milímetros. Composição: 92% poliéster e 8% elastano, tá? É um fio que eu gosto demais, você já vem falando muito aqui, bem antes até de ter parceria com eles, tá? Então é um fio que eu recomendo muito vocês conhecerem, porque além dele trazer leveza para sua peça, ele traz estrutura, então é perfeito para peças estruturadas, tá? Que é o que a gente gosta, né? A crocheteira gosta de peça estruturada, mas também leve. Então a primeira cor que a gente vai utilizar é o rosa antigo. A segunda é o carmim. E a terceira é o rosa chá, tá? Inclusive, já trouxe aula pra vocês com o rosa chá. Esse aqui é o lançamento, tá bom? Então, vou deixar pra vocês o cupomzinho aqui na tela, que é na Crochê 10, pra vocês terem 10% de desconto lá no site, tá bom? Lembrando que lá no site, se vocês fizerem o pagamento via Pix, vocês vão ter mais 5% de desconto, tá? Então, eu recomendo bastante vocês darem uma olhadinha lá pra ver, pra vocês verem, colocar o cupom e ver se vale a pena pra vocês
lá no site, tá? Porque eles também têm loja na Shopee, só que o cupom só vale pro site, tá bom? Também eu vou deixar pra vocês na descrição o link da loja da Shopee, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão amar caso você não conheça, e quem conhece sempre ama demais, gente. Vocês não vão se arrepender de conhecer o Fios Guarani. E também vou utilizar aqui, eu quero uma coisa mais delicada, tá? Pra remeter as cores mais delicadas que a gente tem, eu quero uma bolsinha mais delicada. Então, eu vou utilizar aqui um par de alças de metal na cor dourada, tá? Se eu não me engano, gente, ela tem 10 de diâmetro, mas eu vou deixar o link na descrição, que eu comprei na Shopee pra vocês, e o tamanho tudo certinho. Um botãozinho imantado, tá? Esse aqui também comprei na Shopee, vou deixar pra vocês o link na descrição. E pra gente economizar fio, tá bom? Que eu quero mostrar pra vocês depois quantas gramas vocês vão conseguir fazer essa bolsa. Uma base de sintético. Essa daqui é lá da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal, tá? Ela tem 18 centímetros de comprimento e 6 de largura, tá bom? Mas vocês podem adaptar também, tá? Tem outros tamanhos de base lá no site. Lembrando que quanto maior a sua base, mais gasto de fio vai ter e ela vai ficar maior também, com o espaço interno maior. Mas eu não quero uma bolsa muito grande, quero mostrar pra vocês que dá pra fazer uma bolsinha menorzinha e bem delicada e com um espaço bem legal interno, tá bom? Também vou deixar pra vocês o cupom na tela pra vocês utilizarem lá no site da MM Criações, que é na Crochê 10, pra vocês também terem 10% de desconto. Além dessa base, vocês vão ter outros tamanhos de base, também outras cores, alça com regulagem, fecho boca de lobo, alça com pressão, alça elegance, forros prontos também e muitos outros materiais. E também o kit novo, o kit Esplendor. Não trouxe aula ainda pra vocês, mas logo logo já vai estar aqui a aula pra vocês, o passo a passo completinho como utilizar aquele kit que é maravilhoso. Também tem alças náuticas que são novidades lá no site, tá bom? Então, vale muito a pena vocês adquirirem os materiais de lá, tá? Já tem um bom tempo, tá com quase 3 anos de parceria e eu amo demais, gente. Tudo que eu recomendo aqui no canal é coisa boa, é coisa que eu uso no dia a dia, tá? Pode ter certeza que se você ver aqui no canal é porque é indicação boa, tá bom? Vou utilizar também a minha agulha número 6 pra gente trabalhar os pontos, mas provavelmente vai precisar de uma agulhinha menor, ó, pra passar na base, tá? Mas aqui uma agulha 4 já resolve, belezinha? Então, bora pra aula. Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho, tá? Pra começar, vamos iniciar aqui na base. Eu já fiz a minha limpeza, tá bom? Pra você que já tá há muito tempo aqui no canal, sabe que eu sempre faço uma limpezinha na nossa base, nos buraquinhos, ok? Eu pego um cotonete com um pouquinho de álcool ou acetona e passo nos buraquinhos até sair bem limpinho, tá bom? Porque pode ser que tenha algum resíduo de corte e transfira pro seu fio. A gente precisa que fique impecável aqui essa limpeza pra não ter esse problema, tá bom? Então, vamos lá. Então, antes de iniciar, já quero falar pra vocês que aqui sempre tem crocheteiras que me perguntam e temos 36 furinhos nessa base, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar, gente, primeiro com a cor mais escura, tá? Eu sempre gosto de começar com a cor mais escura, porque, querendo ou não, gente, mesmo tendo a base, vai ficar uma parte aqui com a malha, né? E pode ser que suje, né? Conforme a gente vai colocando em algum lugar. Então, o fio mais escuro vai aparecer menos do que o fio mais claro, tá bom? Mas lembrando que vocês podem fazer com a cor que vocês desejarem aí, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que quando a gente pega o nosso fio, ó, ele vem assim, vem meio abertinho, e a gente precisa tensionar, ó. Eu vou tensionar pra ele enrolar bonitinho. Gente, eu amo essa cor carmim, tá? É uma das minhas favoritas da cartela de cores da Fios Guarani, gente. Maravilhosa, ok? Então, vou pegar aqui uma agulhinha menor, uma agulha que passe por esse buraquinho. Ó, a agulha 5 até passa, mas com um pouquinho mais de dificuldade. Mas vou ter que usar a 5 mesmo, gente. Se vocês tiverem uma menor aí, melhor ainda. E como essa é a primeira aula que eu tô gravando depois da cirurgia, tá bom? Então, gente, eu fiquei na casa da minha mãe pra ela me ajudar com a recuperação, né? Porque meu esposo trabalha, tudo, e não podia ficar sozinha. Então, meu crochê tava lá, eu tava levando todas as agulhas. Agora que eu vi que não tem quase nada, tá? Então, vamos lá. Gente, uma coisa aqui muito importante, que provavelmente vai acontecer na nossa bolsa. A gente vai ter que fazer o fechamento sempre pegando um ponto à frente, tá? Então, eu já vou calcular isso de onde eu vou começar os meus pontos, tá bom? Então, ó, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ponto aqui e vai virar a base pra cá, tá? E como falei, a gente vai fazendo o fechamento assim. Então, eu vou começar bem aqui, ó, bem próximo da nossa primeira curvinha, tá?
Então, entro aqui no buraquinho, vou deixar aqui uma pontinha de fio. E agora, a partir daqui, eu vou começar a fazer os pontos baixíssimos, tá? Deixando essa pontinha. Então, aqui, gente, essa primeira etapa é uma etapa bem simples, porque vai ser somente pontos baixíssimos. Então, venho aqui, tô com a minha alcinha, venho no próximo buraquinho, laço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo, tá? E assim vamos fazendo por toda a nossa volta, tá bom? Deixando bem soltinho, pra não ter risco de repuxar aí a sua bolsa, ok? Não repuxar a sua base, perdão. E vamos fazendo aqui pontos baixíssimos, até eu chegar aqui no meu último buraquinho e eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o fechamento. Caminhei aqui com os meus pontos baixíssimos, tá? E cheguei no último buraquinho. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, ok? Vou tensionar o fiozinho que a gente deixou sobrando e vou fazer esse o meu último ponto baixíssimo utilizando ele, tá? Então, eu deixo o fio do rolo aqui, não vou trabalhar com ele agora. Entro no buraquinho, laço aqui esse meu fio que a gente deixou sobrando e trago aqui pra cima, ó, fazendo ponto baixíssimo. E agora eu vou puxar todo esse meu fio pra fora, ó, tudinho. Puxei tudo aqui e agora vamos fazer o fechamento, tá? Como que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, passando por baixo das duas alcinhas que eu tenho aqui, ok? E vou puxar essa tirinha aqui pra trás primeiro, tá? E aqui a gente vai fazer um pontinho baixo, um pontinho baixíssimo falso, certo? Então, vamos lá. E agora, como que é os nossos pontos baixíssimos? Ele entra, passa por baixo do ponto anterior e volta no mesmo buraquinho. E aqui o processo vai ser o mesmo. Essa tira eu tenho que voltar pra cá. Então, eu vou virar aqui meu trabalho, entrar no buraquinho correspondente, tá? Ó, tem que sair aqui, onde tá saindo a minha tirinha. E agora eu vou puxar essa tira aqui pra dentro. No caso, pra dentro, gente, eu tô falando porque aqui vai ficar pra dentro da bolsa, tá? Mas é puxando pra trás. Ó, então fica assim a nossa primeira carreirinha, certo? E agora, meus amores, precisamos agora fazer o cálculo, principalmente se você estiver utilizando um outro fio, uma outra base, tá? Porque o que acontece? Precisamos ter números pares na nossa base, pra ficar certinho a nossa trama depois, ok? Então, vamos lá. Vou deixar aqui esse meu fiozinho reservado, ó, essa pontinha. Agora, eu vou vir em um pontinho à frente ou pontinho atrás, tá? Mas eu vou vir aqui nesse pontinho da frente, porque se eu vir nesse daqui, ó, vai voltar o meu fio. Então, eu vou vir nesse daqui. Entro aqui bem no meio, ó, no meu ponto baixíssimo. Não vou pegar por aqui, eu vou entrar pelo meio. Entro aqui, laço, puxo pra cima um ponto baixo, tá? Na verdade, uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, ok? Aqui eu posso ajustar o fiozinho que tá sobrando. Gente, eu tô usando a agulha número 5. Caso você seja iniciante, não consiga fazer os pontinhos soltos utilizando a agulha menor, mas menor não existe, né, gente? Menor, você vai fazer o quê? Você vai deixar a sua agulha número 6 nessa alcinha aqui de cima. E vai utilizar a agulha menor só para entrar no ponto e puxar o fio. E fecha com o ponto. Fecha o ponto com a agulha número 6. Tá? Isso daqui vai permitir que fique bem certinho as alcinhas, principalmente para você que é iniciante, ok? Então, vamos lá. Aqui eu já vou deixar, depois eu continuo com a agulha número 6. Aqui, gente, eu cheguei na minha curva, tá bom? Então, como que eu vou fazer aqui na minha curva? Como o meu fio já é mais grossinho e os buraquinhos são menorzinhos, eu não preciso fazer tantos aumentos, tá bom? Provavelmente aqui na parte reta vai ser ponto sobre ponto, e aqui nessa curvinha, vou fazer aqui, acho que 2 aumentos só. Então, ó, venho aqui, faço um ponto baixo, ó. No próximo, mais um ponto baixo. E aqui, ó, quando eu chegar bem nessa curvinha, eu já vou fazer um aumento. Aqui no topo dela mesmo. Faço aqui um aumento. 1 e 2. Olha pra vocês verem, tá? Agora eu vou fazer um ponto baixo. Vamos ver o que você vai precisar fazer logo na sequência.
Um ponto baixo. E aqui agora, nessa voltinha aqui na próxima, eu vou fazer um aumento, tá? Ó. Então, aqui nessa minha curvinha, eu fiz somente 2 pontos baixos, ok? Ó. E aqui fica retinho. Fiz aqui meus pontos, ficou repuxado. Precisa fazer mais aumentos, tá bom? Mas aqui no meu caso, 2 foi o suficiente. Caso você queira deixar esse aumento até mais pra cá, ó, pode deixar, tá? Eu acho que eu vou fazer isso pra ficar mais harmônico. Porque daí, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer aqui o meu aumento aqui nesse lado, caminho com 3 pontos e faço outro aumento aqui, tá bom? Então, vou fazer daqui um aumento. Caminho com 3 pontos baixos sozinhos. Lembrando de deixar bem soltinho aqui, tá bom? 1, 2, 3. E agora, um aumento aqui, tá? Olha pra vocês verem, tá? Ficou até mais harmônico aqui, ok? E agora, gente, eu vou caminhar com os meus pontos baixos até chegar aqui na nossa curvinha de novo, tá? Lembrando que aqui vai ser um ponto para cada pontinho de base. Caminhei aqui com os meus pontos baixos, tá? Na parte reta. E vou fazer aqui o meu aumento, como falei pra vocês. Os meus 2 aumentos, do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Também, meus amores, se vocês fazem uma quantidade de aumento na primeira curva, tem que fazer a mesma quantidade na outra, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu aumento. Caminho com 3 pontos sozinhos. Deixa eu só ajeitar aqui o fio, gente. Sempre tensionando pra ficar bem certinho o ponto, tá? E não ficar aparecendo a rebarbinha. Então, aqui, um aumento. Opa. Um. 2. 3, e agora o meu aumento novamente, ó. Certo? Do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá. E agora eu continuo com os meus pontos baixos até chegar aqui no meu último pontinho. Caminhei aqui com os meus pontos baixos, tá? Ficamos aqui com o nosso último pontinho que a gente precisa fazer, tá bom? E aqui vai ser um pouquinho diferente. Vou entrar aqui no meu espacinho, vou iniciar o meu ponto com o fio do meu rolo. E agora eu vou pegar o fio que a gente deixou sobrando pra finalizar esse ponto, tá? Laço e fecho aqui. Agora eu vou puxar toda essa tirinha aqui pra frente, aqui pra cima. E vamos fazer o fechamento, tá bom? Aqui temos a correntinha que a gente fez. Pra dar a vez do ponto baixo, vou pegar essas 2 alcinhas, ok? Venho aqui com a agulha de trás pra frente e trago essa tira aqui pra trás, ó. Tá? Viro aqui meu trabalho pra gente fazer o fechamento. Agora, meus amores, temos aqui o ponto baixo, né? A anatomia de um ponto baixo é as 2 perninhas, esse nozinho e as 2 alcinhas de cima, ok? Aqui, a gente não tem a segunda perninha porque a gente não finalizou o ponto ainda. Mas eu preciso passar primeiro por baixo desse nozinho pra depois chegar aqui no meio dessas 2 alcinhas, ok? E agora, eu vou puxar essa tirinha aqui pra trás. Ó. E agora sim, ficamos com as 2 perninhas e o fechamento perfeito aqui em cima, gente. Olha que lindo que fica a nossa base. E aqui ficamos com um total de 40 pontos. Lembrando que precisamos de números pares para dar certinho a nossa trama. Vou medir para vocês verem agora com os pontos com quantos centímetros que ficou. Ela tinha 18 por 6, lembra? E agora aqui ela ficou com 19,5, quase 20 centímetros por 8 centímetros de largura, tá bom? Então, aí aumentou quase 2 centímetros para cada lado. Então, não vai ficar uma base muito pequena, ok?
E agora vamos iniciar a nossa subida da bolsa, tá bom? Vou deixar essa parte aqui, onde tem meus pontos baixos, a parte do direito para baixo. E agora vamos iniciar o nosso trabalho aqui. Então, vamos lá. Agora eu já fiz aqui o arremate, né? Fizemos aqui o início, depois a gente vai esconder essas pontinhas. E agora vamos iniciar os nossos pontos baixos, que é a nossa carreira de ponto de preparação, tá? Então, aqui a parte do direito, ok? E essa parte eu vou virar ela pra baixo e vamos começar a trabalhar aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou pular esse meu ponto, ó, que a gente fez o fechamento, e vou vir nesse daqui. Aonde eu vou trabalhar? Você vai trabalhar pegando duas alcinhas, tá? Você vai pegar essa alcinha aqui de cima, ó, temos essa da frente, essa alcinha aqui de cima e este nozinho, tá? Então, vai ser aqui que a gente vai trabalhar. A gente vai pegar essas duas alcinhas, deixando essa da frente livre para dar um detalhe na nossa bolsa. Então, eu venho aqui, pego essas duas alcinhas, laço, trago aqui pra cima um ponto, uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo. No próximo espaço, pego as duas alcinhas, laço, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo. No próximo, pego as duas alcinhas, laço, trago pra cima, mais um ponto baixo. Eu vou fazer esse processo por toda a nossa carreira, tá bom? Quando eu der a volta e chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês o fechamento. Dei toda a volta aqui com os meus pontos baixos, tá? Totalizando os 40 pontos que a gente já tinha conversado. E agora vamos fazer o fechamento que a gente vai fazer em todas as carreiras, que vai ser o de ponto baixo centrado, pra trazer estrutura pra sua peça, tá bom? Então, vamos lá. Solto aqui a minha laçada, venho nessas duas alcinhas de cima e coloco a agulha aqui de trás pra frente. Coloco essa alcinha na agulha e trago aqui pra trás. E agora eu vou vir no meu primeiro pontinho que eu fiz na minha carreira, tá? Entro aqui no ponto baixo centrado, ó, empurro aqui e saio bem certinho no meio, ó. Dá pra ver? Agora eu vou colocar essa laçada na minha agulha e vou ajustar aqui o meu ponto, tá? Vou ajustar aqui essa alcinha. Agora eu vou puxar o fio do meu rolo, trazendo aqui pra frente, e eu sempre giro pra vir certinho. E vou fazer aqui a minha correntinha pra fazer a vez do meu ponto baixo, tá bom? Aqui na nossa carreira, a gente vai fazer dois pontos. O ponto baixo centrado tradicional e o ponto baixo que fica esticadinho embaixo, mas eu já mostro pra vocês. Então, como que vai ser? Esse é meu primeiro ponto, e pra gente fazer o próximo, eu já tenho que começar trabalhando no mesmo ponto que eu acabei de fazer o meu ponto baixo normal, tá? Então, eu entro aqui embaixo, bem embaixo onde eu acabei de fazer meu ponto baixo, vou acertar aqui, ó, esse meu fio, e sempre o lado avesso eu deixo pra cima. Então, eu deixo a parte do avesso do ponto do fio pra cima pra facilitar. Quando eu puxar esse meu fio aqui pra frente, ó, ele vai vir bem certinho, tá vendo? Então, temos aqui a primeira etapa desse ponto, e agora eu vou vir aonde eu vou trabalhar esse meu ponto, ó. Entro aqui também no ponto baixo centrado, aqui o avesso pra cima, laço e trago aqui pra frente. Vou ficar aqui com 3 alcinhas na agulha. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, essa alça eu vou passar por dentro dessa, ó. Ó, essa tirinha só vai servir pra ficar esticadinha. E aqui, aonde eu entrei pra trabalhar, pra puxar essa laçada, eu fecho o meu ponto baixo. E fica assim. No próximo, vou fazer um ponto baixo centrado normal. Sempre tensionando muito bem o nosso fio, ok? Agora, o que eu vou fazer? De novo, vou explicar pra vocês bem certinho. Quando a gente entra embaixo desse ponto, é só pra fazer essa tirinha que vai fazer o detalhe da sua bolsa, tá bom? Então, eu vou vir aqui bem no pezinho do ponto que eu acabei de fazer. Entro aqui embaixo, trago aqui pra trás. Já vou deixar o meu fio posicionado corretamente, que é a parte do avesso em cima do meu dedo, pra puxar ela certinha, ó. Então, eu laço, trago aqui pra frente. E agora, eu vou vir no ponto que eu vou trabalhar o ponto baixo centrado, né? Que seria um ponto baixo centrado. Então, eu entro aqui no ponto que a gente vai trabalhar, laço, trago pra frente. Então, tirando essa alcinha aqui da agulha, ficamos com duas.
e vou fazer um ponto baixíssimo. Pego essa alcinha e passo por dentro dessa. E agora, faço o meu ponto baixo, tá? Então, olha pra vocês verem como que vai ficar. Vai como se ficasse como se fosse um grupinho. Então, por isso que eu falei pra vocês terem números pares de pontos pra ficar bem certinho. Vamos lá de novo. Aqui agora eu vou fazer o meu ponto baixo centrado no próximo espacinho. Reparem aqui, gente, que a gente tá trabalhando um ponto em cada lugarzinho, tá? Então, não tá trabalhando um ponto no mesmo, 2 pontos no mesmo lugar, tá bom? Agora, eu vou vir embaixo do pezinho desse ponto que eu acabei de fazer. Entro aqui embaixo. Vou aqui tensionar bem. Deixo o lado avesso em cima do meu dedo. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Vou vir agora no espaço que eu preciso trabalhar. No ponto baixo centrado também. Laço, trago aqui pra frente. Vou ficar com 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, essa alcinha eu passo por dentro dessa. Deixando essa aqui por enquanto. Agora, eu vou laçar e fazer o meu ponto baixo, ó. Aqui. Tá vendo? E olha que bonitinho que fica. E essa vai ser a sequência que a gente vai fazer em todas as nossas carreiras. Mas eu vou mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Então, vamos dar a volta fazendo desse jeito. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês. Porque, como falei, a gente vai caminhando com esse fechamento pra lateral, pra diagonal. Dei toda a volta aqui fazendo a nossa trama, tá? Do jeitinho que eu mostrei pra vocês. Fiz aqui o meu último ponto baixo centrado e agora precisamos fazer esse ponto aqui com um detalhe. E, gente, se vocês souberem como que é o nome desse ponto, comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu não sei se ele tem nome. Então, vamos lá. Então, fiz aqui meu ponto baixo centrado, venho embaixo dele pra gente puxar a alcinha, que vai ficar embaixo desse pontinho fantasia aqui, tá? Ajeita bem, principalmente essa tirinha que vai ficar embaixo. Então, sempre a tira que a gente pega embaixo do ponto que a gente acabou de fazer centrado é a que vai ficar embaixo. Agora, eu venho no espaço que eu preciso, do próximo pontinho, laço aqui, trago pra cima, essa alcinha eu passo por dentro dessa, fazendo ponto baixíssimo, e agora laço e faço o meu ponto baixo. Então, olha pra vocês verem como fica bem bonitinho. Olha. E muito gostoso de fazer essa trama, tá? Então, agora vamos pro fechamento, ok? Então, vamos lá. Solto aqui a minha laçada, venho com a agulha de trás pra frente, ó, temos aqui o nosso primeiro pontinho e as 2 alcinhas. Pego aqui essas 2 alcinhas em cima, laço aqui e trago pra trás, tá? Aqui, meus amores, como mencionei com vocês, a gente vai começar a fazer o fechamento pra cá. Por quê? Quando a gente começar o nosso ponto, a gente já vai começar com o ponto baixo centrado. E aqui a gente vai intercalar. Então, pra ficar bonitinho, o nosso ponto baixo centrado normal vai sempre ficar embaixo desse, perdão, sempre em cima desse aqui que é fantasia, tá? Então, em vez de eu fazer o fechamento aqui, eu tenho que fazer o fechamento aqui, tá? Pra ficar intercalado. Então, aqui agora eu trago pra cá, venho nesse ponto, empurro a minha agulha, saio aqui no meio, coloco a minha laçada na agulha e ajusto. Deixando a distância aqui desse pontinho, tá? Agora eu laço, puxo aqui pra frente, faço uma correntinha fazendo a vez do meu ponto baixo centrado sozinho. E agora aqui eu vou começar a fazer o meu ponto baixo fantasia, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tava fazendo, venho embaixo do meu ponto baixo centrado que eu acabei de fazer. Essa tirinha aqui vai ficar embaixo. A parte do avesso do meu fio sempre em cima do dedo, laço aqui, trago um pouquinho pra cima, tá? Deixa bem tensionadinho pra ficar bonitinho. E agora venho no meu ponto que eu vou fazer o ponto, tá bom? Nesse espacinho. Entro aqui dentro, laço. Essa alcinha eu passo por dentro dessa. E agora faço o meu ponto baixo. E aqui no próximo pontinho, o ponto baixo centrado normal. Olha pra vocês verem. Agora vai... Aqui embaixo tava aqui, agora tá no meio, tá vendo? Então, vai intercalando. Não vai ficar um em cima do outro. De novo, vem aqui onde eu acabei de fazer o meu ponto baixo centrado, embaixo. Essa é a tirinha que vai ficar embaixo do meu ponto, fantasia. Tensiono bem, lado avesso sempre em cima do dedo. Laço, trago aqui pra cima. Venho no próximo pontinho, né, que é onde eu vou fazer o meu ponto. Entro aqui no ponto baixo centrado, laço. Opa, tem que ser bem centralizado, tá, gente? Pra ficar bem bonito.
e bem estruturado, ó. Uma perninha para cada lado. Agora, eu laço aqui, trago pra cima. Passo essa alcinha por dentro dessa. E agora, laço e fecho, tirando essas duas alcinhas, fazendo o meu ponto baixo, tá? Então, ele vai ficar com esse detalhe aqui. É um ponto baixo, mas com esse detalhe embaixo. No próximo pontinho, um ponto baixo centrado normal. De novo, venho embaixo desse ponto baixo centrado que a gente acabou de fazer. Trago aqui a minha agulha pra trás, tensiono bem esse meu fio, lá do avesso pra cima. Laço, trago aqui pra cima, tá? Dá uma alturinha bem bacana, gente, pra ficar bem bonitinho. Se você deixar pouco, não vai ficar com esse efeito tão legal. Então, também é bem legal vocês procurarem sempre deixar todas essas alcinhas do mesmo tamanhozinho. Venho no espaço que eu vou fazer meu ponto baixo. Passo aqui pra trás, laço. Opa, não saiu o ponto baixo centrado, tem que sair bem centralizado. Laço, fico com essas duas alcinhas aqui, passo essa por dentro dessa e agora fecho o meu ponto baixo, tá? E dessa forma eu vou fazer até dar toda a volta e mostro pra vocês mais uma vez o fechamento. Dei toda a volta aqui, tá bom? Fiz aqui o meu último ponto baixo centrado e vou fazer com vocês mais uma vez o último aqui da carreira. Venho aqui embaixo do meu pontinho que eu acabei de fazer, trago aqui pra trás, ajusto muito bem o meu fio, lado avesso sempre pra cima, laço, trago aqui pra cima, tá? Lembrando que esse fiozinho aqui é o que vai ficar embaixo. Agora eu venho no espaço que eu preciso fazer meu ponto. Laço, trago pra cá, essa alcinha por dentro dessa, deixando essa aqui de fora sempre, tá? Agora eu laço e fecho fazendo o meu último pontinho baixo aqui, ó. Lembrando que fica bem certinho, tá? Ó, o pontinho esticadinho e o ponto baixo centrado normal. Vamos fazer mais uma vez aqui o nosso fechamento, tá? Deixa eu só ajustar aqui esse ponto pra ficar certinho. Aí. Então, vamos lá pro nosso fechamento. Solto aqui a minha laçada, vem aqui, meu ponto tá bem aqui, vem essas duas alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, ó. Pegando somente essas duas alcinhas, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. E agora, vamos caminhar pra esse último ponto que a gente fez, não no primeiro, no último. Lembra que a gente começou aqui, ó? Agora eu passei pra cá e agora eu vou passar pra cá. Por isso que eu sempre gosto de começar desse lado, pra ficar a emenda bem certinha. Se bem também que depois, quando vocês forem fazer a troca de cor, vocês podem posicionar mais pra cá também, tá? Sem problemas. Então, aqui, vou sempre fazer o fechamento em cima do meu pontinho fantasia, tá? Então, entra aqui no ponto baixo centrado, coloco essa alcinha na minha agulha, ajusto bem aqui, tá? Laço o meu fio, girando, sempre para facilitar, e faço aqui o meu ponto baixo centrado normalmente. E agora, começo fazendo o meu ponto. Venho embaixo do meu ponto baixo centrado, que eu acabei de fazer. Lado avesso do fio sempre para cima, laço, trago aqui para cima, venho no espaço do ponto que eu preciso trabalhar, sempre ponto baixo centrado, laço, trago aqui para cima, essa alcinha por dentro dessa. E agora eu laço e fecho o meu ponto baixo, tá bom? E aqui vai continuar a mesma sequência que a gente acabou de fazer nas outras carreirinhas, tá certo? Agora, meus amores, vocês vão continuar aí, tá certo? A única coisa que vocês precisam calcular vai ser a quantidade de carreiras. Por quê? Essa quantidade de carreiras, vocês vão fazer em todas as cores, tá bom? Então, se for 4, 5, 6, em todas as cores vocês vão ter que fazer essa mesma quantidade, tá vendo? Então, eu aqui fiz 1, 2, 3. Se eu colocar mais duas, vai ficar mais ou menos aqui. Então, eu tenho que levar em consideração esse tamanho, tá? De carreiras, pra ver se eu quero esse tamanho mesmo, eu quero aumentar ou quero diminuir, porque a gente precisa fazer exatamente a mesma quantidade de carreiras, tá bom? Vou continuar aqui fazendo algumas carreiras e já volto a mostrar pra vocês a troca de cor. Então, meus amores, subiu aqui algumas carreirinhas, tá? Contando com aquela primeira que a gente subiu, que é a de ponto baixo, de preparação, fiquei com 5 carreiras, olha. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Eu tinha até feito uma sexta carreirinha, mas eu achei que ia ficar muito grande. Por quê? Ó, como eu falei pra vocês, temos que calcular aqui, porque a gente vai sempre fazer a mesma quantidade de carreiras. Na próxima carreira eu vou fazer mais 6 carreirinhas, e na última 6 carreirinhas também. Então, aqui, ó, ficamos com 7 centímetros. Então, as outras também vão ter 7 centímetros, levando em consideração aí a quantidade de carreira que temos aqui. Então, aqui, ela tava ficando
ela vai ficar, em média, com 21 centímetros. Como a nossa base é menorzinha, eu não vou subir muitas carreiras, tá bom? Mas você pode aí adaptar ao tamanho da base que você esteja utilizando, tá? E com a sexta carreira, eu tava ficando com 8 centímetros. Então aí iria ficar com 24 centímetros, tá? Então eu tava achando que ia ficar muito grande pra base aqui, meio desproporcional. E também a gente vai colocar a nossa alça, tá? Então eu vou manter aqui as minhas 5 carreirinhas. Agora pra vocês, eu vou mostrar pra vocês a troca de cores, tá? Então, ó, tá aqui, olha pra vocês verem, o acabamento fica super invisível. Vou cortar aqui o meu fio, tirando um pedacinho. E vou aproveitar para pesar para vocês verem quantas gramas que a gente utilizou do carmim, tá? Levando em consideração também que a gente trabalhou na nossa base. Até sujinho aqui, gente. Então, ó, vamos lá. Então, aqui do carmim, eu tenho 194, 195 gramas. Então, eu utilizei 105 gramas. E como eu falei pra vocês, levando em consideração que a gente trabalhou na nossa base, tá? Então, tem o gasto da base aqui, que não vai ser o mesmo quando a gente subir as outras carreiras, tá bom? Então, só pra deixar vocês aí orientados. Então, vamos lá. Vou soltar aqui toda essa laçadinha e vamos fazer o fechamento. Tá bem parecido com aqui de baixo que a gente fez. Tenho aqui as duas alcinhas, venho com a agulha de trás pra frente, laço e trago aqui pra fora, ó. Pra fora não, gente, pra dentro, perdão. Trouxe aqui pra dentro, vou virar o meu trabalho e vou fazer aquele mesmo acabamento que falei pra vocês. Temos que pegar essa alcinha aqui, ó, essa alcinha pra depois sair no meio das duas alcinhas. Tá? Então, olha pra vocês verem como que vai ficando. Então, aqui vocês vão ajustar. Muitas crocheteiras iniciantes sempre me perguntam, ai, meu acabamento não fica tão legal. Toda vez que você for fazer o acabamento, procura sempre deixar essas alcinhas de cima com a mesma distância das outras, tá bom? Nem muito apertado demais e nem solto demais, tá? Porque senão vai dar diferença, ó, tá vendo que até abre um buraquinho? Então, sempre deixando mais ou menos a mesma distância das outras, certo? Então, agora eu vou resolver qual vai ser a próxima cor. Eu estou bem na dúvida. Vou ver aqui. Acho que eu vou com o rosa chá. Depois me digam aqui embaixo qual vocês utilizariam, tá? Mas eu vou de rosa chá. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu pacote, ó. Vou abrir aqui em cima, gente, porque como vai sobrar, o fio fica bem presinho aqui dentro, tá? Então, depois, ele pode se manter mais um tempinho dentro do pacote, sem risco de sujar nem nada, tá bom? Então, aqui, temos aqui a nossa tirinha, tá? Eu vou passar aqui só por algumas perninhas, só pra prender. Não, depois eu passo, porque senão vai acabar obstruindo aqui a parte dos pontos. Então, vocês vão escondendo e depois arrematando, tá? Conforme for fazendo os pontos. Não vou fazer a laçada inicial, só vou vir aqui no meu pontinho. Então, aqui eu sei que toda vez que eu preciso fazer ponto baixo centrado normal, é em cima do pontinho que tem essa tirinha. A minha irmãzinha tá aqui embaixo, só olhando eu gravar. Então, aqui, bem aqui, que vocês vão iniciar o ponto de vocês. A gente já sabe que é ponto baixo centrado. Então, eu entro aqui, ó, no ponto baixo centrado. Como eu falei pra vocês, caso já esteja muito pra cá, vocês podem voltar, tá bom? Eu vou manter aqui na mesma linha. Então, eu entro aqui, ó. Vou laçar o meu fio, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Não, vou trazer ele... Não, vou fazer aqui mesmo. Ó, vem aqui, porque eu tenho que puxar essa tirinha pra gente ir arrematando, tá bom? Então, vem aqui, laço esse meu fio, trago aqui pra cima e fecho, tá bom? Já vou segurando aqui essa tirinha. E o processo vai ser o mesmo, tá bom? Venho aqui embaixo, de onde tem o meu ponto baixo centrado,
Laço essa tirinha, trago aqui pra cima, sempre tensionando muito bem, tá? Venho no meu próximo pontinho. Laço. Passo essa alcinha por dentro dessa. Opa! A gente deixa essa sempre de fora, tá? Aqui eu laço e fecho tudo junto, fazendo o mesmo grupinho. No próximo ponto, um ponto baixo centrado normal. E agora aqui no próximo, o ponto esticadinho, tá bom? Venho embaixo do ponto baixo centrado que a gente acabou de fazer, sempre deixando o avesso pra cá, tá? Laço, trago pra cá, trago aqui pra cima, venho no próximo espaço que eu preciso trabalhar o meu ponto baixo centrado. Agora aqui eu laço, passo essa alcinha por dentro dessa e faço um ponto baixo, certo? E a gente vai continuando esse mesmo trabalho que a gente fez, tá? Aqui também, meus amores, a gente precisa contar essa carreirinha de baixo, tá bom? Então, com a carreira de baixo, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. E eu preciso fazer 5 carreirinhas dessa cor aqui também. Depois que vocês fizerem as 5 carreirinhas, vocês vão trocar pro outro fio, tá bom? Se vocês estiverem fazendo aí com 3 cores, e vão fazer 4 carreirinhas somente, tá bom? Que depois a gente vai fazer uma carreira aqui de ponto baixo igual essa daqui, mas eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Quando eu finalizar, eu já volto. Já subi aqui as minhas carreiras, gente, olha pra vocês verem que linda que ficou, tá? Aqui, meus amores, eu só fiz uma diferencinha, tá bom? Eu só fiz as 4 carreirinhas desse pontinho trançadinho aqui, esticadinho, e não fiz o quinto, na parte do meio, ok? Por uma questão de gosto, de estética, tá bom? Mas caso você queira fazer aqui nessa parte do meio as 5 carreirinhas, igual foi feito aqui embaixo, contando com a de ponto baixo, pode fazer, tá bom? Do rosa chá, eu utilizei 70 gramas. E aqui agora eu fiz somente 4 carreiras desse ponto esticadinho. E vou fazer agora a mesma carreira que a gente fez aqui no início, tá bom? Então, vamos lá. Depois que eu fazer toda a união, fazer essa carreira de ponto baixo, vou fazer acho que uma de ponto baixíssimo também, vamos ver. E também a costura da alça, eu conto pra vocês quanto que eu gastei de fio. E também vou mostrar pra vocês quanto que vamos gastar no total de fio, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui meu fechamento, laço, trago aqui pra trás, e diferente da nossa trama, vou fazer o meu fechamento no primeiro pontinho da carreira, tá? Ó, ponto baixo centrado, coloco a laçada na agulha, ajusto, laço, trazendo aqui pra frente, uma correntinha pra fazer a vez do ponto baixo centrado. No próximo espacinho, ponto baixo centrado. No próximo, ponto baixo centrado, tá? E vamos fazendo desse jeito por toda a nossa volta. Já subi aqui a minha carreira de ponto baixo centrado, tá bom? Não vou fazer a carreira de ponto baixíssimo, caso você queira só fazer, tá bom, gente? Mas pra mim aqui já tá ideal, ficou bem estruturadinho. E agora eu vou fazer o fechamento. Já cortei o meu fio também, tá? Agora eu solto aqui a minha laçadinha. Venho nessa alcinha de cima, tá? As duas alcinhas de cima, ó. Laço, trago aqui pra trás. E agora eu vou virar, eu vou fazer do mesmo jeito que eu falei pra vocês, tá? Na troca de cores. A gente tem que arrematar. Pega nesse nozinho pra depois sair no meio das duas alcinhas, ok? Ó. Ajusto bem até ficar bem parecida essa alcinha com as outras, tá? E depois eu vou esconder aqui por dentro de alguns pontinhos, segurando aqui pra não desmanchar o nosso pontinho falso, ó. Tá? Escondo aqui por alguns pontos. Vou dar um pinguinho de cola. E depois cortar o excesso, tá? Vamos esconder bem aqui. E aqui, gente, no nosso último rosa, o rosa antigo, eu utilizei 80 gramas, tá bom? Contando aqui com esse pontinho de cima, tá? Essa carreirinha de ponto baixo. A gente vai colocar agora a nossa alça. Eu pesei tudo pra vocês, tá? Pesei tanto o fundo quanto as alças. A gente vai aplicar a alça depois, o botão imantado. Depois eu vou falar pra vocês quanto que foi gasto de fio, mas eu creio que com um rolo vocês conseguem fazer essa mesma bolsinha, tá? Se não, fazer maior no caso, né, gente? Mas olha pra vocês verem que lindinha que fica. Fica muito bonitinha. Então, agora eu vou aproveitar pra gente aplicar o botão imantado, tá bom? Pra facilitar, porque depois a gente vai colocar a alça, vai ficar um pouco desengonçado pra gente colocar o botão,
tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui, gente, a nossa base, ela é oval, então ela já está querendo dobrar aqui, ó. Então, você só vai apertar pra fazer um vinco bem no meio da nossa base, ó, dos dois lados. Apertou, fez o vinco, traz aqui pra cima, tá? Caso você prefira, pode colocar um marcadorzinho aqui na lateralzinha, bem aonde tá dobrando o pontinho. A gente não vai contar ponto não, tá bom? É só pra gente conseguir visualizar bem aqui. E aqui agora vocês podem medir aqui essa parte de cima. Essa abertura aqui, ó, fechando, ficamos aqui com... Vou colocar fora do ponto, tá? 19 centímetros, ok? Então, sabemos aí que... Então, a gente vai deixar aqui 8,5 centímetros pra cada ladinho, tá? Então, deixa eu contar aqui, ó. A gente fecha muito bem. Ó. Aqui vai ficar mais ou menos aqui, assim. Porque também a gente tem que contar o tamanho do nosso botão, tá? Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então, eu pego outro marcador e coloco só no meio. Desse meu pontinho. Tá? Caso você não tenha marcador, não tem problema, tá bom, gente? É só ir medindo aí conforme vocês gostem. Dá pra medir também com os dedos aqui, ó. Ó. Com os dedos tá ficando 2 pontinhos pra cá, 2 pontinhos pra cá e o pontinho do meio, tá? Então, vamos lá. Aqui é a parte de trás, né? A parte do avesso. Então, a parte mais grossinha sempre pra trás, tá? Aqui eu posiciono o meu botãozinho, ó. Vocês podem tanto posicionar em cima do marcador ou no meio, mas tem que medir também, tá certo? Ó, mede aí, pode ser com os dedos mesmo. Então, vou colocar um pouquinho mais, pra ver aqui quantos pontos. Aqui ficou 2. E aqui ficou quase 2. Mas vocês vão medindo aí, tá? Eu acho que se colocar no meio vai ficar legal. Vou medir aqui e já volto, peraí. Posicionei aqui melhor, tá bom? Tem que deixar bem certinho. Já tenho aqui a minha agulha e linha pra costura. Sempre gosto de trazer a linha bem parecida com o meu botão, tá? Com o botãozinho imantado aqui, tá bom? Não gosto daquela agulha transparente, aquela linha transparente, perdão, porque ela enrola muito fácil, tá? Então, como o zóio também não ajuda, a gente vai com essa linha aqui mesmo, ok? Então, aqui a gente vai começar prendendo esse botão. Ah, outra coisa. A gente tem que ver a distância aqui em cima que a gente vai posicionar esse botãozinho, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha agulha e a minha linha. Vou trazer aqui, gente, em um espaço que eu esconda o nozinho da ponta, tá? Ó, trouxe por baixo desse pontinho aqui e vou trazer na minha alcinha. Empurro aqui bem. Puxo tudo pra cá. Tá vendo que escondeu o nozinho aqui? E é isso que eu preciso. Agora, o que eu gosto de fazer aqui pra costura ficar super firme e não ter perigo de estourar essa costura? Eu gosto de costurar atravessando. Então, ó, vem aqui do ladinho da alcinha, posiciono a minha agulha e pressiono. Mas eu tenho que tomar cuidado, principalmente aonde vai sair a minha agulha aqui pro lado de fora. Porque ela tem que sair bem centralizada. Ó, ela não pode sair na frente do ponto, ó. Saiu aqui, eu tenho que trazer sempre pro meio. Olha aqui pra vocês verem, ó. Bem no meio do meu pontinho, bem escondidinho. Segura aqui, puxo tudo essa linha pra fora, tá? Agora, volto aqui no mesmo lugarzinho, tá? Bem próximo de onde já está saindo essa minha linha. E volto aqui pra dentro. Caso você saia dentro da alcinha, perfeito. Mas não sair, não tem problema, é só voltar ela pra dentro da alcinha. Então, sai aqui, dentro da alcinha, eu puxo tudo aqui pra dentro. Olho bem, venho aqui na parte de fora, pra fora da alcinha. Empurro a minha agulha aqui, ó. Lembrando de sair num lugarzinho bem escondidinho. Opa! De novo.
aqui, ó, saio pra fora. Toma cuidado pra não formar nó aqui, tá, gente? Senão tem que cortar toda a linha e começar tudo de novo. Puxei aqui. E agora já foi, né, gente? Algumas vezes. Vou fazer mais uma vez aqui essa parte de leva pra fora, traz pra dentro e pra fora de novo, tá? O processo vai ser sempre o mesmo. Só temos que tomar bem cuidado aonde vai ficar essa parte aqui, tá? Ó. Ok. Então, costurei 3 vezes nessa alcinha. Agora, eu vou voltar aqui pra dentro. No mesmo lugarzinho que já está saindo. Aqui minha agulha. Aqui, gente, isso daqui é prática, essa costura, tá? Coloquei aqui pra baixo da alcinha a minha agulha. Puxo tudo. Olha que bem. E agora, eu vou prender esse meu fechinho aqui, esse meu botão imantado. Então, eu vou pegar a minha agulha e trazer pra essa alcinha de cima. Ó. Venho aqui por baixo e empurro a minha agulha até onde eu preciso que saia. Ela vai sair aqui em cima. Olha pra vocês verem, bem aqui em cima. Agora eu puxo. Deixei soltinho meu botãozinho ali. Mas a gente já vai posicionar ele no lugar certinho. Ó. Então, aqui tem a outra alcinha. E eu vou fazer o mesmo processo aqui até fazer as 3 vezes. Passar as 3 vezes aqui, ó. Passo aqui por dentro da alça. E agora, vamos fazer a mesma costura, tá? Então, aqui, eu vou terminar aqui, venho pra cá, depois que eu terminar, venho aqui pra baixo, e depois eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o arremate. Já fiz a costura aqui de todas as alcinhas, tá bom? Ó, pra vocês verem como fica muito firme, tá? Muito difícil a cliente tirar isso daqui, tá bom? Ó, só se ela cortar mesmo, e eu já garanto pra vocês que até se você costurar desse jeito errado, vai dar um trabalho pra você cortar a linha, tá bom? Então, vamos lá pro arremate. Como que eu vou fazer? Eu vou trazer, ó, essa alcinha aqui pra cima, tá? Só que eu vou trazer pra algum lugarzinho que tem um espacinho. Tem um espacinho abertinho aqui embaixo do meu botão. Então, eu trago aqui pra baixo, ó. Nessa aberturinha aqui. Pra gente fazer o nó de tecelão, tá? Aqui eu vou abrir mais ou menos aqui essa parte de baixo. Aqui, pronto. Ver se eu consigo mostrar pra vocês certinho. Vou pegar aqui uma tirinha do meu fio de malha, tá? Só uma tirinha aqui, passar a minha agulha por baixo. Ó, só embaixo dessa parte vai ficar uma alcinha aqui. Eu passo uma vez aqui por dentro e passo 2, certo? E agora eu puxo. E esse é o meu nó de tecelão. No mesmo lugar, aqui embaixo, eu faço o mesmo processo, tá? Ó, do mesmo jeitinho. Opa. Aqui uma tirinha. Passo por baixo. Fico com uma alcinha. Passo uma vez por dentro. Volto e passo a segunda vez por dentro, tá? E puxo. Fazendo mais nozinho. E agora, eu vou trazer aqui por baixo, tá? Eu posso pegar embaixo da malha, só pra esconder essa pontinha, tá? O mesmo processo que a gente fez do lado de lá. Eu venho aqui e empurro em algum cantinho, ó. Trouxe aqui pra cima. E agora eu corto. Bem rente. E fica assim o botãozinho, gente. Olha que lindo que fica. Muito bem costuradinho e bem firme, tá? E agora, como que eu vou fazer desse lado de cá? Simples, você vai colocar aqui a parte, fecha, vai virar, segura a alcinha e abre, ó.
E vocês vão fazer o mesmo processo de costura desse lado de cá, tá bom? Depois que vocês costurarem esse outro botãozinho, eu volto pra gente colocar a nossa alça. Olha, gente, já costurei aqui o botãozinho imantado, os dois ladinhos. Olha que o espaço interno fica bem bacana, tá? Agora deixa eu medir pra vocês verem aqui a altura que eu acabei esquecendo. Então, aqui de altura, a nossa bolsinha ficou com 16 centímetros, gente. Ficou bem bonitinha. Eu acho que ficou bem bacana, vai ficar bem legal com a alça, tá? Então, vamos lá pra nossa alça. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha alça, tá bom? Vocês vão pegar a tira aí de fio que vocês... A cor de fio, no caso, né, gente? Caso vocês estejam utilizando aí 3 cores também de fio, tá? Da cor que vocês quiserem, podem tanto utilizar a última cor, ou também, caso você queira brincar aí com as cores, é só colocar outra cor, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a minha alça. Vou deixar aqui, gente, essa partinha com a abertura pra gente fazer o ponto em cima, vai ficar bem apertadinho. Aqui, eu vou colocar a minha alça, vou colocar a minha agulha embaixo do meu fio, como se eu estivesse laçando esse fio. Porque a gente precisa de alcinhas nesses pontos baixos que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vou entrar aqui no espacinho, ó, segurando aqui, eu vou passar embaixo dessa tirinha, laço, trago aqui pra cima, faço o primeiro pontinho, ó, o primeiro ponto baixo. Então, ele vai ficar com essa alcinha. E eu vou, só puxar pra cá um pouquinho, sempre tensionando muito bem, eu vou segurando essa tirinha aqui, ó, e vou fazendo os pontos, tá? E eu vou fazer aqui, gente, 12 pontinhos baixos, certo? Aqui vocês podem aumentar ou diminuir a quantidade. E também, gente, isso daqui vai deixar, quanto mais pontos aqui, mais baixa vai ficar a sua alça, tá? Então, vou fazer aqui os meus 12 pontos e já venho mostrar pra vocês. Fiz aqui os 12 pontinhos, tá? Aqui, o que vocês podem fazer com essa tirinha? Puxa bem e depois a gente vai arrematar pra parte de dentro da bolsa, tá? Pra ficar mais firme, tá? Agora, a gente vai tensionar bem o fio e deixar uma tirinha aqui pra gente fazer a união, tá? Corto. E agora eu vou puxar toda essa tira aqui pra fora, ó. Puxo muito bem. Puxo aqui pra fora. Essa aqui também vai ficar pra fora, tá? Tensiono bem. E agora vamos posicionar na nossa bolsa, tá certo? Então, vamos lá. Pego aqui a minha bolsa. Aqui, gente, uma vantagem muito grande é que a gente vai utilizar o botão imantado como base, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui a softbox. Melhorou. Vou levantar aqui um pouquinho também. Então, a gente vai utilizar aqui essa parte do botão imantado, ó, esses dois pontinhos, como base pra gente colocar a nossa alça, tá? Então, aqui eu vou centralizar, ó, aqui a parte dos pontos baixos, sempre pra baixo, tá? Como eu falei pra vocês, quanto mais pontos baixos, mais embaixo vai ficando, tá vendo? Então, aqui eu só fiz 12, pra mim tá ótimo, tá? Vou olhar aqui onde tá o botão imantado pra ver se tá bem centralizadinho. Olha aqui em cima também, ó. Coloco meus dedinhos. Tem 3 dedos pra cá e 3 dedinhos pra cá também, tá? Então, vamos posicionar muito bem aqui. Então, aqui posicionado do jeito que eu queria. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Eu posso colocar até um marcador aqui em cima, gente, pra posicionar. Caso eu perca onde tá, ó, tem um marcador aqui mostrando aonde vai ficar meu primeiro pontinho, ó. E aqui também eu posso colocar outro. Pra posicionar aonde vai ficar a outra alça, tá? Isso daqui é só pra caso você precise tirar, tá bom? Ó, então aqui eu vou abrir. Porque a gente precisa posicionar bem a tira pra dentro. A gente vai puxar essa tira que a gente deixou sobrando pra dentro.
Então, aqui, vamos lá. Aqui, gente, eu já vou puxar essas duas tirinhas pra dentro. Ó. Vou puxar primeiro essa daqui. Pra gente arrematar. E agora, embaixo, eu puxo. Vou pegar até uma alcinha diferente, pra não formar buraco. Essa aqui que a gente vai fazer os pontos baixíssimos, ok? Ó. Segura aqui pra não desmanchar. E puxo bem. Puxo tudo aqui pra dentro, tá? Agora, eu posso puxar aqui o meu pontinho, tá? Sempre olhando certinho. Aqui, tudo bem certinho. E agora, vamos iniciar aqui os nossos pontos baixíssimos. Vou virar aqui um pouquinho pra facilitar, pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar sempre aqui, ó, nessa alcinha de fora, tá? A gente vai deixar essa da frente. Eu pego aqui uma alcinha, entro em um espacinho e laço o meu fio e faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, deixar pra trás aqui. E sempre posicionando pra ver se tá tudo certinho, tá? Solto aqui um pouquinho a alcinha, venho no próximo espaço, empurro aqui pra baixo. Ó. Olhando muito bem aqui também. Aqui, como a alça de metal ela é lisa, ela pode dançar os pontinhos aqui, tá? Então, por isso, a importância da gente sempre tá olhando muito bem. Entrei aqui, agora eu laço. A primeira sempre é mais complicadinha de posicionar. Laço, um ponto baixíssimo. Venho na próxima alcinha, entro aqui pra baixo, laço mais um ponto baixíssimo, tá? E sempre olhando aqui, ó, pra ver se tá bem certinho na posição que eu preciso, tá? Venho aqui na próxima alcinha, pressiono bem, laço aqui o meu fio lá na parte de baixo e faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, a gente vai seguir fazendo pontos baixíssimos nessa alça, tá? E esse processo vai ser o mesmo que a gente vai fazer depois de novo. Mas a segunda alcinha a gente vai ficar bem mais fácil, porque mais ou menos a gente vai ter o gabarito, né, digamos assim, da primeira alça, tá? Então, ó, aqui tá vendo que tá subindo o ponto e tá saindo fora? Então, eu sei que eu tenho que abaixar aqui um pouquinho, posicionar melhor, tá? E fazer de novo o ponto. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, ó. Vamos fazendo assim até chegar aqui em cima. Ó, então eu cheguei aqui no meu último pontinho, que foi aquele primeiro que a gente fez, e eu tenho que também pegar essa alcinha, tá? E entro aqui, mais ou menos na mesma altura que a gente fez, ó, ficou embaixo do ponto baixo. Última carreirinha, laço e faço aqui o meu último ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou puxar todo esse meu fio pra fora, ó. E agora eu vou voltar em outra tirinha, uma tirinha diferente, tá? Pode ser um pouquinho pra baixo aqui, só pra gente diferenciar o espacinho e não sair no mesmo lugar. Ó, peguei uma alcinha aqui diferente, mas na mesma altura, e agora eu vou puxar todo esse meu fio aqui pra dentro. Tá? Ó, então a nossa primeira alcinha já foi posicionada. Eu vou até tirar esses marcadores aqui, porque agora vocês podem fazer esse mesmo processo do lado de cá. Mas como mencionei com vocês, como já tem essa primeira alcinha, vai ficar bem mais fácil. Porque vocês vão posicionar bem retinho com essa. Olha, inclusive até deixei
um jeito aqui. Então, olha aqui, ó, eu deixei a outra certinha, ó. Aqui o processo vai ser o mesmo, na mesma altura. Então, como já tem essa outra alça aqui, vocês vão deixar bem certinho na mesma alturinha, ó. Na mesma distância aqui. E vai fazer a mesma costurinha, tá bom? Vou terminar de costurar essa alça e já volto pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, já finalizei aqui a nossa bolsa, olha pra vocês verem. Terminei de aplicar a alça, já arrematei tudo, aproveitei para colocar a minha etiqueta e já pesei e fiz o cálculo para vocês verem, tá bom? Então, no final, tirando a alça, a etiqueta, botão imantado e o fundo de sintético, eu utilizei 265 gramas, tá bom? Então, para você que quer fazer essa bolsa somente uma cor, vai dar certo, tá? Então, eu aconselho vocês também a utilizarem o fundo de sintético, tá bom? E procurarem, se vocês conseguirem, utilizar o mesmo fundo, porque vai subir do mesmo jeitinho. Então, se você utilizar esses mesmos materiais, esse mesmo tamanho de bolsa aqui na altura, você vai conseguir fazer com somente um rolinho, gente. Ficou muito delicadinha, muito linda. Caso você queira, é só colocar uma alça de corrente, que vai ficar mais delicadinha ainda. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui, tá bom? Beijão, meus amores. Até a próxima aula.